O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecestes o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria uma água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço e que dele bebeu, como também os seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me desta água para que eu não tenha mais sede e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falaste a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, esses são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Neste momento chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" Ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vinde ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós, ainda 4 meses e aí vem a colheita?
Pois eu vos digo, levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe o fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe, pois a verdade é o provérbio que diz: um é o que semeia e outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava. Ele me disse tudo o que eu fiz. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com ele. Jesus permaneceu aí 2 dias e muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Que assim seja. Podem sentar-se um pouquinho. Hoje eu pedi para o seminarista David fazer a meditação da palavra. Vamos ouvi-lo atentamente. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho desse terceiro domingo do tempo quaresmal nos relata o encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E a primeira coisa que nos chama a atenção nesse evangelho é o momento em que acontece esse encontro. O encontro entre Jesus e a samaritana acontece ao meio-dia. No caso de Jesus, ele está naquele local porque ele está passando pela Samaria, para naquele poço para descansar, enquanto os discípulos vão comprar comida, buscar comida, mas a mulher não. Conta-nos o texto que ela aparece no poço ao meio-dia porque tinha ido buscar água. Aí eu pergunto a vocês, de modo especial, as donas de casa aqui presentes. Uma mulher que tem comida para fazer, casa para limpar, roupa para lavar, vai procurar água meio-dia? Não. Inclusive naquele tempo, as mulheres buscavam água bem cedinho, quando ainda nem tinha sol nascido. Por quê? Porque ela tinha atividade para fazer. E por que essa mulher então vai ao meio-dia? Justamente porque ela sabia que não ia encontrar ninguém naquele lugar. Ela não ia encontrar nenhuma mulher naquele momento. E ela faz isso porque, como nos conta o texto um pouquinho mais à frente, aquela mulher, ela não tinha uma vida moral muito bem vista pelas pessoas do seu tempo. Ela já estava no 6º casamento. Possivelmente, as mulheres do seu vilarejo falavam mal dela, fofocavam sobre ela, falavam da vida dela. E a mulher não queria passar por isso. Ela não queria encontrar essas pessoas. Então, ela esperava justamente o horário que sabia que não ia ter ninguém no poço, para que ela não precisasse passar por esse constrangimento. Mas como nos diz o Evangelho, mesmo ela fugindo, quando ela chega lá, tem um homem que a espera. E ali acontece o encontro com Jesus. Quando Jesus ele olha para aquela mulher que chega no poço, ele faz um pedido. Ele diz: dá-me de beber. Aquela mulher fica espantada com o pedido de Jesus e diz assim: como é que tu, sendo judeus, pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? A surpresa dessa mulher não é por acaso. Judeu e samaritano não conversavam. E não era simplesmente uma rixa qualquer, não. Para o judeu, o povo samaritano era um povo impuro. Por isso não podia ter nenhum tipo de contato. 721 anos antes de Jesus, a região da Samaria, onde estavam os samaritanos, ela foi invadida por um outro povo, os assírios. E quando esse povo chegou naquela região e dominou aquela região, eles levaram outros povos para morar lá.
E esses povos tinham outros deuses, cultuavam outros deuses. Então, o que aconteceu naquela região? Começou um sincretismo religioso. Aquele povo que acreditava num único Deus começou a cultuar vários deuses. Então, esse é o primeiro motivo porque os judeus não falavam com os samaritanos. O segundo motivo é justamente porque, como chegou outros povos, as pessoas começaram a se casar. E o que aconteceu? Teve a junção de sangue. Um povo que era de um único sangue, que se casava com o mesmo povo, começou a juntar o sangue casando com outros povos. Então, por causa dessa junção de sangue, também os judeus tinham preconceito com os samaritanos. Agora, vamos imaginar a situação. Aquela mulher, ela era excluída porque ela tinha uma vida que não era bem vista pelas pessoas. Aquela mulher era excluída por causa do sincretismo religioso do seu povo. Aquela mulher era excluída porque o sangue dela não era puro. Portanto, tudo fazia com que Jesus nem olhasse para aquela mulher. Ela já estava acostumada a estar numa posição de exclusão, de ficar à margem. Mas Jesus faz diferente. Ele olha para ela e pede água. E é justamente por isso que ela fica tão espantada. E diante do espanto dela, Jesus diz: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem te pede, dá-me de beber, tu mesmo é que pediria, e ele te daria água viva. Ou seja, Jesus está falando, se você soubesse com quem você está conversando, você que me pediria água, e eu te daria uma água viva. Mas essa mulher, ela ainda não entendeu quem é Jesus. Ela ainda não entendeu do que Jesus está falando. Ela ainda está muito presa às coisas dessa terra. E ela diz assim, Senhor, como que você vai pegar água, sendo que o poço é fundo e você nem está com balde? Como que isso vai acontecer? Né? Aí Jesus diz, olhando para aquela mulher, que todo aquele que bebe desta água, daquele poço, terá sede de novo. Mas a água de beber que eu darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der, será nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Meus irmãos, vejamos que aqui, Jesus ele não fala de poço. Até aqui, a mulher estava preocupada com o poço. Só dava para beber água do poço quem tivesse o balde para ir lá no fundo e pegar água do poço. Quando Jesus responde para ela, em nenhum momento ele fala de poço, ele fala de fonte. E qual é a diferença entre poço e fonte? Vejamos que os dois têm água. Os dois têm água fresca. Os dois têm água pura, mas existe uma diferença fundamental. No poço, a água fica presa. No poço, a água fica lá no fundo. E só consegue beber dessa água que é boa aquele que tem balde e aquele que tem condições físicas para puxar esse balde cheio. Esse sim tem condições de beber dessa água. Agora, a fonte não. A fonte ela não fica presa a um lugar. A fonte não depende de instrumentos para ser bebida a água. A fonte não precisa que alguém vá até ela, não, porque a fonte jorra. A fonte não é para dentro. A fonte ela é para fora. Ela jorra para fora e ela caminha, ela vai andando. E por onde ela passa, ela vai ao encontro das realidades e tudo à sua volta vai se transformando. Onde a água que jorra passa, ali vai tendo vegetação e tudo vai ficando florido. O poço não necessariamente assim. Talvez tudo em volta seja seco e só lá no poço tem a água. Essa é a diferença. Diante disso, meus irmãos, nós olhamos para o texto e nós reconhecemos que o poço é a lei, enquanto que a fonte é a graça de Deus, é o amor de Deus. Todo aquele, sobretudo no tempo de Jesus, com essa mentalidade tão forte da lei, que cumpre a lei, bebe a água, bebe. Todo aquele que consegue cumprir a lei, bebe a água pura do poço, bebe. Porque o cumprimento da lei é justamente essa condição física de jogar o balde lá embaixo e puxar essa água. Essa água sacia a sede? Sacia, mas ela sacia somente até a próxima norma. Quem de fato consegue cumprir a lei, bebe da água,
e sacia até a próxima norma, porque se não conseguir cumprir a próxima norma, não tem mais o poço. Ou melhor, não tem mais o balde, não tem mais a condição física de ir lá no fundo e pegar água. E nesse momento, a água é retida. Enquanto que a fonte não é assim. O amor de Deus não é assim. Mesmo diante daqueles que não têm mérito nenhum, aqueles que não têm condições de ir em busca da água, aqueles que não têm instrumento nenhum, aqueles que não merecem beber da água, a fonte continua jorrando. A fonte não fica esperando a pessoa sair de onde ela está, da condição onde ela está, para oferecer a água. A água vai ao encontro. E quando ela chega, mesmo que a pessoa não tenha instrumento nenhum, não tenha conhecimento nenhum para conseguir beber daquela água, basta estender a mão e com a palma de uma mão, ela consegue beber dessa água. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus, ele não depende dos nossos méritos. O amor de Deus não depende daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Deus não nos ama a partir da nossa história, das nossas escolhas. Não. Deus nos ama por aquilo que nós somos. Independente da nossa história, nós somos filhos de Deus. E por sermos filhos de Deus, é Ele que vem ao nosso encontro. É Ele que vem nos saciar. É Ele que vem nos dar todas as condições para a gente ter uma vida nova e uma vida diferente. E é justamente por isso que São Paulo, na segunda leitura de hoje, vai nos dizer que a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Cristo não esperou a conversão da humanidade para poder se entregar por amor a nós. Não, quando ainda éramos pecadores, Ele se entregou por amor a nós. Assim é a experiência do amor de Deus. E é essa experiência que a mulher samaritana do evangelho de hoje faz. Se ela fosse esperar ter mérito, se ela fosse esperar merecer beber daquela água, isso nunca ia acontecer. Mas é justamente porque é o próprio Cristo que vai ao encontro dela, independente da história dela, oferece a água viva, que aquela mulher tem a vida transformada, independente da história que ela tem. E é a partir disso que ela começa a ter uma vida nova. Meus irmãos, infelizmente, às vezes, quando a gente fala da nossa fé, nós confundimos as coisas. Como se a vida religiosa, ela partisse de uma posição de vida que me levasse a fazer a experiência de Deus. Eu mudo a minha história para conhecer a Deus. O Evangelho nos mostra um caminho contrário. É porque eu experimento a Deus que eu mudo de vida. Quantas não são as realidades de pecado, que quando a gente cai, a gente fica ferido, nós não temos condições nenhuma de se aproximar da fonte. Se Jesus fosse poço, a maioria das pessoas não teria força, não teria balde para ir até lá e buscar a água. A maioria de nós. Mas se nós mudamos de vida, é porque ele jorra. Mesmo quando a gente está ferido, mesmo quando a gente não tem condições de sair de um estado de pecado, mesmo quando a nossa vida está paralisada porque fizemos escolhas erradas, ainda assim, o amor de Deus continua jorrando. E lá, na nossa paralisação, essa água nos alcança. Essa água chega. E quando ela chega, mesmo que tudo esteja seco à nossa volta, a água transforma. A água muda. A água traz vida. A água traz vegetação. E é essa a nossa esperança. Nós não somos melhores. Nós não somos salvos pelos nossos méritos. Nós somos salvos porque Deus nos ama. E é isso que acontece na primeira leitura de hoje também. Um povo ingrato, um povo cabeça dura, que mesmo sendo libertado por Deus, ainda assim murmurava. Mas quando eles sentiram sede, mesmo eles não merecendo, o Senhor saciou a sede daquele povo. Então peçamos ao Senhor, nesse tempo quaresmal, que Ele nos conceda essa graça. Independente da condição de vida que nós estamos hoje, independente do quanto nós estamos longe ou próximos de Deus, que a gente tenha clareza que a iniciativa e a força não é nossa, a força é de Deus. E que Ele nos conceda a graça de perceber essa fonte que está jorrando na nossa história e que só depende de nós estender as mãos para poder beber. Deus deseja saciar a nossa sede, independente da nossa história. E quando a gente entender isso, aí de fato,
a nossa vida é transformada. Vamos pedir essa água que já nos é dada, mas que a gente precisa perceber que ela está jorrando na nossa história. E para encerrar, convido todos nós a cantarmos o refrão do canto de comunhão de hoje. Pode ser? Que essa seja a nossa oração, pedindo ao Senhor que venha transformar a nossa história, o terreno seco das nossas infidelidades, mas que quando toca essa água viva que vem de Deus, tudo se transforma. Cantemos. Senhor, dar-me de beber, vem e me sacia em tua fonte viva. Senhor, dar-me de beber, vem e me sacia nesta santa Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.